Olá, galera ligada aqui na Live TV da Rádio Flórida. Meu nome é Larissa Salvador, eu sou advogada, licenciada no estado da Flórida e atuo na área de imigração. E estamos começando mais um Imigrante News. Hoje nós vamos conversar sobre preparação para entrevista de imigração. O que é isso? Para as pessoas que estão no Brasil, a preparação para a entrevista do Green Card é super importante. E para as pessoas que conhecem o processo aqui ou estão em processo, vocês sabem que como as pessoas ficam extremamente ansiosas quando está chegando a hora da entrevista. Então, hoje nós vamos falar sobre pontos importantes e dicas para que a sua ansiedade diminua e, o mais importante, você possa conseguir dormir no dia antes da sua entrevista. Então, vamos lá. Primeiro, informação. Para as pessoas que têm um advogado, têm um profissional que está lidando com o caso, provavelmente você já deu toda a informação para esse advogado. Foi ele que preparou todos os seus formulários, foi ele que separou toda a sua documentação quando você fez a aplicação. Então, essa parte inicial, geralmente, um profissional já cuidou. Agora, quando chega a hora da sua entrevista, tem alguns pontos que ainda assim são super necessários para que você tenha uma entrevista de êxito. Porque não só a decisão vai ser baseada na informação que você já apresentou, mas também a informação que você vai trazer para a imigração no dia da sua entrevista. Então vamos lá. Uma das coisas que é super importante é que no dia da entrevista você precisa levar todos os seus originais dos seus documentos civis. Então, por exemplo, para as pessoas que estão pegando a residência permanente através do casamento, vocês precisam ter a certidão de casamento, certidão de nascimento, o passaporte de vocês, dependendo da situação. Você vai precisar da certidão de nascimento do esposo ou da esposa. Você vai precisar de qualquer decreto de divórcio que ou o esposo ou a esposa tenha. Toda essa documentação original, que talvez você já enviou a cópia para a imigração, é necessário que você traga as originais no dia da entrevista. Entenda, se você já fez as cópias e já enviou, eles não precisam ficar com as suas originais. E mesmo hoje em dia, até mesmo por conta da tecnologia, se você trouxer qualquer documento que quando você fez o seu pedido você não enviou uma cópia, primeiramente, faça a cópia, mas eu sei que às vezes a vida é muito corrida, se você não fizer, lá eles vão fazer. É super importante você ter a original mesmo em português. Essa é a única situação dentro dos Estados Unidos que a original, óbvio, vai ser na sua língua, tá? Então, primeiramente, você precisa desses documentos originais. Segundo, mais uma vez, nós estamos focando em residência permanente através do casamento. Uma vez que você fez e iniciou o seu processo, enviou o seu processo para a imigração, várias outras coisas aconteceram, porque geralmente a entrevista não é marcada em pelo menos 8 meses a 1 ano, dependendo da onde que você esteja nos Estados Unidos. Aqui na Flórida, no sul da Flórida, geralmente você tem a entrevista entre 8 a 1 ano. Óbvio que no momento com Covid as entrevistas às vezes estão demorando mais, mas dependendo de onde você esteja, esse é o padrão. Uma vez que a sua entrevista é marcada, você deveria separar toda a documentação que comprova o seu casamento desde o momento que você enviou a sua aplicação para a imigração. Porque, óbvio, você tinha os seus documentos iniciais, mas agora, depois de meses, você vai ter muito mais documentações. Então, por exemplo, extratos bancários com o seu nome e do seu cônjuge de todos os meses. E às vezes as pessoas falam, doutora, mas precisa, não posso só levar os 3 últimos meses? Não. Leve de todos os meses, desde que vocês abriram aquela conta juntos. Por quê?
Quando você está falando sobre residência permanente baseada no casamento, o que a imigração precisa saber é que vocês realmente estão casados legalmente e o que eles usam para comprovar isso são coisas do cotidiano que seriam normais de um casamento, como conta bancária conjunta, o seu aluguel, mostrando o nome das duas pessoas no aluguel. Se você já teve 2 aluguéis juntos, ou até mesmo se você já morava junto com aquela pessoa antes de se casar e vocês agora já têm 4 aluguéis juntos, todos esses aluguéis, esses documentos de aluguéis, você precisa levar, tá? Pode ser até mesmo a cópia original. Outros documentos que também são super válidos e que também ajudam na hora de preparação para a entrevista seria comprovante de seguro de carro. Várias vezes, uma vez que as pessoas se casam, elas adicionam um ao outro ao seguro do carro. Então, mais uma vez, tenha o comprovante desde quando o seguro iniciou. Outra coisa, seguro de saúde. O mesmo ponto, desde que você abriu esse seguro de saúde, desde que você pegou esse seguro de saúde que tenha o nome dos dois. Seguro de vida. Você tem uma cópia da sua documentação mostrando que o seu cônjuge é o beneficiário em caso aconteça alguma coisa com você. Às vezes, o cidadão americano, a pessoa que tem a residência permanente, quando aplica para o cidadão, aplica para o seu cônjuge, né, que é de outro país, várias vezes ele tem um emprego que agora o esposo ou a esposa também está adicionado em qualquer benefício que você tenha do seu trabalho. Ou até mesmo o seu cônjuge vira o seu contato de emergência para um médico, para a escola de filhos, enfim. As evidências são várias que você pode apresentar. E o que eu sempre falo para meus clientes, o nome do jogo é: tenha todas as documentações, porque é melhor você ter muito do que você errar por não ter nada. Então, sempre junte toda essa documentação. E uma coisa que também é importante é se você tiver, né, um profissional te ajudando, que você apresente essa documentação para esse profissional também ter uma ideia da documentação que você tem ou talvez o que você esteja faltando. Então, é super importante essa documentação extra que você vai levar no dia da sua entrevista. Um ponto também importante são fotos. Fotos do casal, com família, em viagens diferentes, lugares diferentes, coisas diferentes que vocês fizeram juntos. As fotos não têm o mesmo peso que a documentação, mas também é bom levar porque, mais uma vez, adiciona ao seu caso, é mais uma coisa para o oficial que vai estar fazendo a decisão no seu caso, olhar para avaliar. Então, geralmente, a mesma coisa. Se os meus clientes têm 50 fotos, nós sentamos e procuramos de 10 a 15 fotos que possam mostrar o progresso do relacionamento deles desde que eles se casaram para poder ser apresentado no dia da entrevista, tá? Agora, outros pontos que a pessoa também precisa estar bem ciente. Se durante esse período entre o início do processo e a entrevista, a pessoa que está aplicando para o Green Card tenha qualquer infração de trânsito ou qualquer outro problema com a polícia, é super importante que, número 1, antes de qualquer decisão jurídica no seu caso, o seu advogado de trânsito ou que seja, converse com o seu advogado de imigração para saber que qualquer consequência desse agora caso de trânsito não vai afetar o seu caso de imigração. E também para saber qual é o melhor caminho para navegar esse problema que você vai ter agora. De qualquer forma, uma vez que você tenha isso, é importante que no dia da entrevista, se o oficial te perguntar sobre qualquer infração de trânsito, qualquer problema jurídico que você talvez tenha tido nesses últimos
tempo que levou para você chegar na sua entrevista, que você dê toda a informação e você também tenha a original da decisão desses casos que você teve. Porque, mais uma vez, o oficial de imigração tem que pegar toda essa documentação na sua totalidade para poder fazer uma decisão. E se você, quando ele te pergunta, não for verdadeiro, honesto sobre a situação, você sim corre o risco de que ele pegue essa informação, porque essas informações estão disponíveis, e negue o seu caso, porque você não falou a verdade sobre aquela situação. Então, mais uma vez, quando nós estamos falando sobre imigração ou qualquer outro tipo de lei, né? Qualquer outro ramo, contrato, família, a verdade é super importante, porque ela sim tem como trabalhar com a verdade. Agora, com a mentira, realmente fica muito, muito difícil e pode complicar demais toda a sua situação, todo o seu caso. Então, mais uma vez, se você tiver qualquer problema de infração de trânsito durante o período que você esteja esperando a sua entrevista, é hiper importante. Número 1, fale com o seu advogado. Número 2, tenha toda a documentação do seu caso para que você possa apresentar no dia da sua entrevista, tá? Outro ponto super importante, mais uma vez, se você teve divórcios anteriores, tanto se for no Brasil ou qualquer outro país, você tem que apresentar a documentação que esses casamentos terminaram antes de você iniciar o seu processo de imigração, tá? Então, eu já tive caso de pessoas que já tinham casado 4 vezes, mas tinham esquecido da 5ª vez. Enfim, a gente teve que parar o processo para poder divorciar do marido atual, para conseguir divorciar do ex-marido que tinha sido casado com ele há 10 anos atrás, para, enfim, conseguir fazer o processo de imigração com tudo certinho. Então, fiquem bem ligados para esses pontos, porque é importante, tá? Especialmente quando você está tão perto de ter o seu green card, você não quer errar por falta de documentação ou por um erro que você não precisava ter feito com as informações necessárias. Outro ponto também é que você vai precisar de um exame médico. Não é qualquer exame, é um exame que é direcionado pela imigração, que tem pontos específicos que eles estão procurando. E geralmente, se você estiver trabalhando como profissional, ele vai ter para quem te direcionar para você poder fazer esse exame médico. Vários advogados geralmente não enviam o exame médico logo que você envia o seu caso para a imigração, porque se a sua entrevista acontecer depois de 1 ano daquele exame, você vai ter que fazer o exame todo de novo e submeter no dia da sua entrevista. Então, geralmente a prática é que nós enviamos toda a documentação e uma vez que a sua entrevista é marcada, aí sim que nós falamos para os nossos clientes, ok, a hora de fazer o exame médico. Esse exame médico é necessário, não tem como não fazer ele. E no dia da entrevista, ele vai ser apresentado também para o oficial de imigração. E as pessoas às vezes falam, mas por que eles se importam com o meu estado de saúde, ou se eu não estou bem, ou se eu estou bem? Tem certas doenças que se você tiver essas doenças nessas categorias, você perde o direito, a probabilidade de conseguir o green card para morar nos Estados Unidos. Então, sim, é importante e sim, você vai precisar fazer esse exame para conseguir ter o green card. Outro ponto que, desde o início do caso, né, uma vez que você está enviando o caso para a imigração, é uma coisa que já teria que ter sido feita, mais uma vez, traduções. Não importa de que país você seja, se o seu país não fala inglês, você precisa traduzir toda a sua documentação para o inglês para ser enviado para a imigração. E um ponto que às vezes as pessoas não entendem é que a tradução, ela não é enviada sozinha. Você precisa ter uma cópia do original na sua língua, juntamente com a tradução. E é assim que é enviado para a imigração. Então, mais uma vez, super importante. Também nós vamos falar de novo sobre patrocinador
financeiro, porque nos casos de green card, né, da permanência, da residência permanente nos Estados Unidos, você precisa de um patrocinador financeiro. Pela mesma razão, o governo não quer que você se torne um peso econômico no bolso do governo. Geralmente, a pessoa que é o patrocinador é o seu cônjuge. Mas se por alguma razão o seu cônjuge não tiver a habilidade financeira para ser o seu patrocinador, você precisa ter uma outra pessoa, que é ou uma residente permanente ou um cidadão americano, que possa atuar como o seu patrocinador e possa te dar toda a informação que você irá precisar para apresentar também no dia da entrevista. Então, às vezes as pessoas, mas o meu marido não faz o suficiente, ou a minha esposa não faz. Não importa. Isso faz parte do processo. Você precisa ter alguém que tenha disposição financeira para poder ser o seu patrocinador financeiro no seu processo de green card. E essa documentação, às vezes, especialmente se demorar um ano, quando você chegar na entrevista, eles vão querer a documentação do último ano de imposto daquela pessoa que vai ser o seu patrocinador. Então, todas essas coisas são hiper importantes e, na minha opinião, sempre é mais fácil para o cliente quando ele tem um profissional para poder preparar tudo isso para que você esteja preparado, porque, mais uma vez, vocês sabem que eu sempre falo isso, imigração é a sua vida e a vida da sua família. Então, é super importante você ter alguém que vai te direcionar para que o êxito do seu caso esteja à sua disposição, de acordo com como você faz o seu caso. Então, mais uma vez, fiquem ligados aqui na Imigrante News, na Live TV da Rádio Flórida, para mais dicas e conselhos na área imigratória nos Estados Unidos. Vejo vocês na próxima.